Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início a mais uma aula aqui no Caminho Concurso. Hoje será sobre Direito Constitucional, tá? Dando continuidade, né, ao assunto de direitos e garantias fundamentais, que já iniciamos em vídeos anteriores. Quem não viu, vou deixar aqui o cardzinho para estar dando uma olhada, acompanhada, e na descrição também, tá ok? Aqui está a nossa Constituição, aqui é uma informação, tá? E título 2 aí da Constituição Federal fala dos direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º ao 17º, né? O artigo 5º aqui, onde nós temos o caput do artigo 5º, tá ok? E vamos falar o assunto hoje. Já falamos sobre o direito à vida, igualdade, e hoje será o direito à liberdade, tá? E para encerrar esse assunto vai ter o direito à propriedade e segurança, que serão os próximos vídeos, ok? Então vamos lá. Direito à liberdade, tá? Aqui está um hall, né, dos direitos à liberdade, ou seja, uma lista ao qual fazem parte do direito à liberdade. Nós vamos falar de forma bem sucinta, de forma bem tranquila, de cada um desses direitos, tentar trazer de uma forma bem clara, tá? Bem objetiva para vocês, ok? Da forma que cai em prova de concurso, ok? Então vamos lá. O que é o direito à liberdade de ação? Bom, primeira coisa, ele parte de um princípio, né, do princípio da legalidade, um assunto que nós iremos falar mais para frente do curso, tá? Que está no artigo 37, que fala dos princípios constitucionais, tá? Bom, quando ele fala da liberdade de ação, é uma liberdade de agir, ou seja, o cidadão só será obrigado a fazer algo se for por virtude de lei, se a lei determinar, tá? Mas onde está aí o pega da prova, né? Onde que você tem que prestar atenção? Essa liberdade de ação, ela é diferente para quem é um agente público, na função de um agente público. É diferente quando ele está na função de um particular, tá ok? Como é que funciona? Um agente público, ele só pode agir segundo o que a lei determina, aquilo que a lei permite, tá? O que a lei não permite, ele não pode fazer, tá? Se não fala nada, ou seja, quero dizer o seguinte, se não tiver na lei, ele não pode fazer. Diferente do particular, que ele pode fazer tudo aquilo que não seja proibido, ou seja, se a lei não proíbe, ele pode fazer, tá? O agente público não, ele só pode fazer o que tiver na lei, tá bom? Entenderam a diferença? Então, o agente público, ele só pode agir conforme o que está escrito na lei. O particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Então, essa é a diferença que a gente tem que estar na nossa mente, tá ok? Agora vamos falar da liberdade de pensamento, tá? Bom, a liberdade de pensamento diz que é livre a manifestação do pensamento, tá? Porém, é vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? É uma garantia que o cidadão tem, que as pessoas têm, o particular tem, de poder se defender caso essa manifestação o prejudique, caso essa manifestação seja contra esse cidadão ou uma empresa tem, né? Então ela tem que ter esse direito de poder se defender e precisa saber quem é que teve essa manifestação, quem foi que o acusou, quem foi que no caso acusou mesmo, né? No caso se manifestou contra. Então por isso que é vedado o anonimato, tá? Para dar essa garantia, tá? De defesa de quem for ofendido, se sentir ofendido com aquela manifestação. Outra coisa que nós devemos também se atentar é o fato de uma denúncia anônima. No Brasil é permitida a denúncia anônima, tá? Mas fala que não pode, tem que ser vedado anonimato. Sim, mas denúncia anônima é diferente. O que acontece? É feita uma denúncia, tá? O poder público, ele vai abrir um processo informal, ou seja, uma investigação de forma informal. Ele não pode abrir um processo de forma formal somente baseado numa denúncia anônima. Por quê? Porque essa denúncia anônima, ela pode ser feita como uma vingança, tá? Alguma pessoa quer se vingar de outra pessoa e vai lá e faz essa denúncia. Então, e a pessoa é inocente no caso, né? Então não pode ser aberto inquérito, nada de forma formal, baseada somente numa denúncia anônima. O que vai acontecer é o seguinte: vai ser feita uma investigação informal, vai apurar os fatos e se realmente houver
veracidade naquela denúncia, aí sim será aberto um processo formal, tá ok? Outra coisa que é importante saber também, que no Brasil, né, o jornalista, para ele exercer a sua função, a sua profissão de jornalista, ele não é obrigado a ter um diploma de jornalista, tá? Porque dentro do jornalismo está a essência da liberdade de pensamento. Okay? Então o STF decidiu que não é necessário ter um diploma para ser jornalista, tá bom? Então esses são os pontos aí da liberdade de pensamento. Agora vamos falar da consciência e crença. O que isso quer dizer? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que o Brasil é um país de liberdade religiosa, tá? Você tem a sua liberdade religiosa, você tem um pluralismo político, ou seja, um pluralismo de ideias, tá? Você tem a liberdade de ter a sua religião, você tem a liberdade, as religiões têm a liberdade de praticar os seus litígios, tá ok? Então, isso é um direito de liberdade de consciência e crença, tá bom? Porém, o Brasil é um estado laico, não é como era na época do Império, tá? Hoje o Brasil é um estado laico. O Brasil, o Estado é separado da Igreja. Então, o Brasil não tem uma religião oficial, tá ok? Então, mas o que acontece é o seguinte: muitas das vezes as pessoas confundem achando que o Brasil é um país católico, né? Que a religião oficial do Brasil é o católico, mas não é. Por quê? Porque a pessoa vê lá nos órgãos públicos, né, o crucifixo. O Brasil é um país que tem muitos feriados católicos, né, religiosos. O que acontece é o seguinte: esses crucifixos e esses feriados religiosos é uma garantia cultural do Brasil, tá ok? Não tem nada a ver com o Brasil ser um país católico, tá? O Brasil continua sendo um país laico, tá ok? Bom, outra coisa que é importante falar também aqui nessa parte de liberdade de crença é que o Estado ele tem que dar condições para que, por exemplo, um preso possa receber dentro da penitenciária, ele possa ter cultos, acesso a cultos religiosos dentro da sua religião, lógico, tá? Então o Estado tem que dar meios para que a religião, para que a igreja, por exemplo, possa fornecer um culto, uma missa, independente da sua religião, tá bom? Essa é a obrigação do Estado, tá ok? Outra coisa, tem muitas coisas que a lei determina para que o cidadão faça, né? No caso, alistamento para homens, alguns tipos de trabalhos têm que ser feitos no final de semana. Bom, e com isso, tem muita religião, por exemplo, que não tem uma religião, por exemplo, que não trabalha no sábado, né? Teve até aí o caso também da prova do Enem, de ser feita no sábado, tudo aquilo lá. Então o que acontece? O Estado ele dá uma alternativa, tá? Para que o cidadão possa cumprir com as suas obrigações legais com o Estado. Agora, se o cidadão não cumprir, né, devido à sua crença, e também não ir pela parte alternativa, ele terá, presta bem atenção, ele terá perda dos direitos políticos, tá ok? Ele não vai ser preso, vai ter perda dos direitos políticos. E sabemos nós que quando você tem perda de direitos políticos, ele tem dificuldade de arrumar um emprego, de prestar um concurso, né? Várias coisas que vai impossibilitá-lo, tá bom? Vai diminuir os seus direitos, tá ok? Então, basicamente, liberdade de consciência e crença é isso aí. Agora vamos falar do direito à locomoção. Tá? O que é o direito à locomoção? No Brasil é livre, né, a locomoção pelo todo o território nacional, em tempos de paz, lógico. Tá? Agora, se tiver guerra declarada, estado de sítio, aí esse direito será retirado, tá bom? Um remédio constitucional que pode, aí no caso aí, ajudar uma pessoa que perde esse direito de locomoção é o habeas corpus, tá? É aberto um habeas corpus para que o cidadão tenha de volta o seu direito à locomoção. Tá? É um direito que não é absoluto, lógico. Tá? Se o cidadão comete um crime e ele é condenado, ele terá que cumprir, né, dentro de uma prisão, uma penitenciária, e ele terá esse direito à locomoção retirado pelo aquele tempo em que ele tiver que cumprir a sua pena. Tá ok? Agora o direito à reunião.
Um direito que também cai em provas de concurso, tá? E muitas vezes as pessoas se confundem aí e terminam errando por bobeira. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, a reunião ela tem que ser pacífica e não pode ser armada, né? É uma reunião sem armas, pacífica, tá ok? Outra coisa da reunião, que é o seguinte, a reunião ela não precisa ser autorizada por um órgão público, não precisa de autorização. O que se pede, presta bem atenção, o que é necessário é um aviso prévio. Por quê? O Estado, o órgão público, precisa se organizar. Por exemplo, vai fazer uma reunião em uma avenida da cidade, né? Vamos pegar São Paulo aqui, a Avenida Paulista. O Estado precisa organizar, precisa garantir a segurança para que essa reunião possa ser feita. Então, por isso que pede que tenha um aviso prévio, tá ok? E outra coisa, não pode frustrar uma reunião que já foi marcada anteriormente, tá? Se tem uma reunião marcada naquele horário, naquele local, não poderá fazer a sua reunião. Vai ter que respeitar, porque já havia feito uma solicitação. Feito uma solicitação não, feito um aviso que será feita uma reunião. E um remédio constitucional que garante esse direito de reunião é o remédio de mandado de segurança. Ele garante o direito à reunião. Pois bem. Agora vamos falar do direito de liberdade de associação. Cai bastante também. E tem um peguinho aqui que é, se você entender isso aqui, você mata essa questão fácil, tá bom? Bom, primeira coisa que a associação não pode ter uma característica paramilitar, tá? É proibido uma associação com características paramilitar, tá ok? Outra coisa, é a forma que ela pode ser suspensa ou dissolvida, tá? Uma associação, para ser suspensa, ela precisa ter uma decisão judicial. Precisa vir de uma decisão judicial. Um juiz precisa determinar isso para ser suspensa. Agora, para ser dissolvida, não, tá? Não é somente isso. Vai precisar ser trânsito em julgado. Essa decisão vai ter que ser transitada, tá ok? Aí é um pouquinho mais complicado, tá? Exige tem mais tempo. Então, entende o seguinte, suspensa, um juiz vai lá e suspende. Agora, se for para dissolver, para acabar com aquela associação, aí é só em trânsito em julgado, tá ok? Outra coisa que é importante entender é que o cidadão é livre para se associar e desassociar, tá ok? Bom, os direitos à liberdade, caso você não tenha visto ainda, é um direito de primeira geração, tá? Caso você não conheça as gerações, as 5 gerações de direitos, eu vou deixar o card aqui em cima, você vai lá, tá? E ver essa aula, tá bom? Ao qual eu vou estar explicando ali geração por geração. Bom, eu espero ter ajudado todos vocês. Peço que deixe o seu like se gostaram da aula. Se não for inscrito, se inscreva. Assim ajudará nós no crescimento do canal, tá bom? Próximo vídeo de direito constitucional, iremos dar continuidade, né, dos direitos e garantias fundamentais. Falaremos do direito à propriedade, tá ok? Então, até a próxima, tenha uma ótima semana e o meu muito obrigado.